Próxima palestra, o papel da sinalização visível, legível e padronizada na segurança viária. Para presidir a mesa, convidamos João Vicente Fabrício, da ABPV. Para secretariar os trabalhos, convidamos Jéssica da Silva Nemitz, do DAER. E para ministrar a palestra, Michel Ângeles Miquelin, da 3M do Brasil. Bem, agora a palestra é o papel da sinalização visível, legível e padronizada na segurança viária. O palestrante é Miguel Ângeles Miquelin. Bem, ele é engenheiro especialista de aplicação da Divisão de Segurança de Tráfego da 3M do Brasil, formado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho e MBA em Gestão de Empreendedora de Negócios. Atua há 15 anos no setor de infraestrutura, desenvolvendo atividades relacionadas a assuntos regulatórios e no desenvolvimento de soluções inovadoras. É também secretário da Comissão de Estudos de Sinalização Vertical da CB16 da ABNT, vice-presidente da Associação Brasileira de Segurança Viária e professor de diversas disciplinas de graduação da área de engenharia. Principal palestrante do programa da 3M Mobiliza, iniciativa da 3M para sensibilizar parceiros, fornecedores, associações e entidade pública sobre a importância de fomentar a segurança no trânsito. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de vocês para essa palestra. Gostaria de agradecer também o convite que nós tivemos da BDR para falar desse assunto que é tão importante, que é o papel da sinalização quando nós falamos de segurança de trânsito. Pessoal, nós temos um momento muito propício para falarmos de segurança de trânsito hoje. Por quê? Nós estamos no início da década de ação para a segurança de trânsito da ONU. No final do ano passado, pessoal, em outubro, a ONU lançou a segunda década de ação para a segurança no trânsito. E por que isso? Para que nós tenhamos a meta de reduzir em, no mínimo, 50% o número de mortes e lesões causados por acidentes de trânsito. Essa é uma meta ambiciosa, não é uma meta fácil, mas, de outra forma, pessoal, se nada for feito, o que vai acontecer é que na próxima década, a estimativa para que nós tenhamos mais de 13 milhões de mortos ao redor do mundo, vítima de acidentes de trânsito, deixando mais de 500 milhões de feridos. Essas estatísticas impressionam, mas são dados oficiais da ONU. Todos os anos, 50 milhões de pessoas ficam feridas, vítimas de sinistros ou acidentes de trânsito. O relatório fala que, principalmente, os países de baixa e média renda são os mais afetados, como nós sabemos. E nós temos também, no Brasil, o PENATRANS, o nosso Plano Nacional para a Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Esse plano, desde 2018, ele já existe e foi revisado em 2021 e alinhado com as metas globais. Então, temos um momento excelente para falarmos de segurança de trânsito. Um momento excelente para falarmos de como a sinalização, essa ferramenta importante para a segurança no trânsito, afeta e o que nós podemos fazer para influenciarmos e darmos a nossa contribuição com esse plano. Pessoal, alguns dos princípios que o plano tem, eu não vou falar de todos, mas vocês já devem ter ouvido a respeito da visão zero,
a visão de que nenhuma morte no trânsito é aceitável. Essa visão zero, ela parte do princípio que seres humanos cometem erros e a infraestrutura precisa estar adequada para absorver esses erros sem gerar um acidente que tenha aí consequências fatais. O plano global tem 6 pilares. Um deles, muito importante para nós, é a infraestrutura segura, vamos assim dizer. Nós sabemos que dentro de uma infraestrutura segura, o papel da sinalização é muito relevante. Inclusive, esse é um texto que eu retirei do Plano Global, que está disponível na internet, e esse Plano Global deixa claro que nós precisamos ter padrões técnicos mínimos, principalmente para sinalização vertical e horizontal. Eu adicionaria aqui, pessoal, a sinalização temporária como um componente também muito importante. A sinalização temporária é de extrema relevância porque, geralmente, as pessoas que são os usuários comuns da via, aí, o pessoal que passa todos os dias no mesmo caminho, o pessoal que sabe a hora de acelerar, onde tem curva, onde tem radar, a sinalização temporária é mais importante para essas pessoas, porque elas estão acostumadas com o caminho, elas estão acostumadas, elas acham que conhecem o que vem pela frente. E é justamente por isso que a sinalização temporária é tão importante. No Penatrans, nós temos também um dos pilares sendo vias seguras, e dentro da infraestrutura segura, nos manuais brasileiros de sinalização, nós já temos a sinalização como uma ferramenta reconhecida e eficaz para prover segurança. Por quê? A sinalização se comunica com o usuário. A sinalização faz com que o usuário tome medidas, tome decisões que são adequadas para manter a segurança viária. Então, aqui um resumo do que nós falamos até agora. Dados as estatísticas brutais que nós temos com acidentes de trânsito ao redor do mundo, está havendo uma mobilização em diversos níveis, tanto global quanto nacional, para que nós tenhamos uma redução significativa das mortes e lesões do trânsito. Dentro desses planos, a infraestrutura é um dos pilares e a sinalização tem um papel importante dentro da infraestrutura. Nós sabemos que vários estudos apontam que 3 são as causas dos acidentes de trânsito. Primeiro, comportamentos inseguros. Segundo, veículos inseguros. E terceiro, a infraestrutura insegura. E eu vou apresentar aqui para vocês, pessoal, uma coisa interessante que tem a ver com a psicologia humana, e nós vamos fazer um link entre a infraestrutura e o comportamento. A infraestrutura, ela afeta também o comportamento. E para isso eu gostaria de trazer para vocês aí a teoria das janelas quebradas. Não sei se todos conhecem, mas essa teoria das janelas quebradas não é nova, tem aí 40 anos, é oriunda de Harvard. E qual é a inovação dessa teoria? Ela associa comportamento criminoso ou transgressor ao meio ambiente degradado. Vou exemplificar. Depois, um pouco mais para frente, em Stanford, o pessoal fez um experimento social para validar essa teoria. E qual foi o experimento? Se deixavam alguns veículos em áreas bem violentas da cidade e em áreas nobres. Como era de se esperar, esse veículo abandonado numa área violenta, em pouco tempo, ele era depredado, roubavam os pneus, quebravam os vidros e roubavam toca-fita e tudo mais, que vocês sabem aí que pode acontecer. E isso não acontecia nas áreas nobres. Porém, o pesquisador teve a ideia de quebrar uma janela desse veículo. E em pouco tempo, nas áreas nobres, o veículo também foi vandalizado, foi roubado e tudo mais. E aí se criou o vínculo
entre a noção de que não há fiscalização, de que aquilo não está sendo cuidado, e o comportamento transgressor. Então nós temos evidência empírica de que isso acontece, e uma das conclusões do estudo é que o poder público precisa consertar, fixar o mais rápido possível ambientes degradados ou situações aí, né, do patrimônio degradado, para que isso evite criminalidade e mais degradação. Parece uma evidência empírica muito fraca, muitos acham fraca mesmo, mas existem diversos estudos, agora mais recentemente na Holanda, que corroboram com essas descobertas. Um dos estudos muito interessantes é esse que está ali no slide. Qual foi a base do estudo? Na Holanda é muito comum o uso de bicicletas. Então o pessoal colocava uma placa na parede escrito: proibido pichações, lei número tal. E imaginem dois bicicletários, né? Dois bicicletários, paredes limpas em um e paredes pichadas em outro. E eles avaliavam a possibilidade dessa pessoa jogar papel no chão. Então eles tiraram propositalmente todas as lixeiras, eles deixavam algum folheto nas bicicletas, em um cenário proibido pichação e paredes pichadas, e em outro cenário proibido pichações e paredes limpas. E por incrível que pareça, esses são os números. 69% das pessoas jogavam o folheto no chão quando a parede estava pichada, contra 33% nas paredes limpas. Mais um experimento mostrando que o ambiente colabora, influencia na decisão que as pessoas tomam. Existem outros estudos. Então, dentro de um supermercado foi feito também simulações, havia placa proibindo os carrinhos de ficarem, por exemplo, soltos pelo estacionamento. E em uma situação havia um carrinho soltos, em outra não havia um carrinho soltos, todos estavam organizados. E novamente aí 60% das pessoas no ambiente degradado contribuíam para a degradação do ambiente, contra 30% das pessoas no ambiente mais organizado. Tudo isso por quê, pessoal? Qual é o link que eu gostaria de fazer aqui? O link é que 3 são os pilares: comportamentos inseguros, veículos inseguros e infraestrutura insegura. Só que o terceiro pilar influencia no primeiro. Talvez a sinalização degradada, não visível, não legível, com vegetação a encobrindo, essa sinalização não traz respeito à pessoa, não traz aí uma predisposição à pessoa de obedecer à sinalização. Isso é um fato psicológico humano. Então, além de nós vermos a sinalização como uma parte importante da infraestrutura que se comunica com o usuário, a sinalização também influencia o comportamento do usuário. É muito comum pessoas que dirigem mal no Brasil, não respeitam a sinalização no Brasil, não respeitam os limites de velocidade, quando viajam para o exterior, acabam respeitando. Por que será? Será que não tem a ver com o nível do ambiente no geral, a percepção de que ali alguma punição vai ser efetivamente cobrada? Talvez tenhamos aí uma resposta do porquê o brasileiro dirige melhor em Miami, né, quando ele viaja para fora. E aí fica a pergunta: será que toda a sinalização durante o dia se comporta da mesma maneira, pessoal? Nós sabemos que não. Essa terceira placa, essa daqui, elas se comportam completamente diferente da segunda, durante a noite. Nós temos diversas estatísticas mostrando que os acidentes de trânsito são mais letais à noite. Existe até um post
do equivalente ao Senatran nos Estados Unidos, que diz que apesar apenas 25% das milhas serem viajadas durante a noite, 50% das mortes ocorrem durante a noite. No Brasil, nós temos diversas estatísticas que também nos mostram que o acidente ele tende a ser mais letal à noite, deixar mais feridos à noite, sendo que a maior parte dos acidentes que ocorrem durante o dia não tem vítimas. Mais de 60%, de acordo com as estatísticas. Será que faz sentido uma sinalização que some durante a noite, período de maior letalidade? Com certeza não. Eu falaria que se à noite a sinalização não funciona, não está ali, talvez de dia também não precisasse. E o contrário também é real. Se de dia nós entendemos que aquele pare é necessário, à noite ele é mais do que necessário, porque estamos tendo um risco muito maior. E infelizmente nós vemos essas situações de maneira muito comum no Brasil. Nós vemos placa retrorefletiva, padronizada, visível e legível durante o dia e durante a noite, na primeira foto. Nós vemos placa não padronizada, uma placa que durante o dia é amarela e durante a noite se inverte o padrão. Ela fica preta no fundo e a legenda que era para ser preta se torna ali acinzentada. E nós vemos também placas que simplesmente somem, como esse terceiro caso aqui. Mais um exemplo. Uma advertência avisando da curva, né? E proibição de ultrapassagem. Mas parece que à noite a ultrapassagem fica permitida. E aí, como fica judicialmente essa questão? No caso de um sinistro, como se vai cobrar do cidadão alguma responsabilidade numa situação dessa? E, além da questão da visibilidade, nós temos sinalização degradada, faltando aí a pictograma. É muito comum, pessoal, nós termos o próprio substrato apresentando falhas, oxidação, tudo isso influenciando duplamente o comportamento dos motoristas. Primeiro, porque eles não têm acesso à informação que deveriam ter, e segundo, porque mesmo que eles tenham acesso a essa informação, algumas vezes eles não têm a predisposição a respeitar a sinalização. E o que diz a nossa legislação a respeito disso? Nossa legislação, Código de Trânsito Brasileiro, artigo 80, parágrafo 1º. A sinalização deverá ser colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e durante a noite. Parece que os legisladores foram bem específicos. Então é lei que a sinalização esteja perfeita, que ela seja visível e legível de dia e de noite. Muito diferente do que nós mostramos no slide anterior. Por que essa preocupação com a noite? Em uma imagem, nós resumimos o porquê. A diferença é essa. O campo de visão durante o dia é muito maior. Então, uma criança atravessando a via, uma obra na via, uma curva acentuada, essa é a diferença. Um veículo em pane no meio da via. Nós temos um campo de visão muito maior durante o dia e as velocidades que nós imprimimos com os nossos veículos também são muito grandes para o cérebro humano conseguir lidar com elas. Do que eu estou falando? Estou falando que a 100 km por hora nós estamos nos deslocando a mais ou menos 33 metros por segundo. Então imaginem que 3 segundos, que é um piscar de olhos aí, significam quase 90 metros. É por isso que o uso do celular é tão perigoso quando nós estamos falando de direção. No final das contas, a visibilidade, a
a distração, né? 2 segundos olhando para o outro lado representam aí 50 metros deslocados sem ver para onde está indo. E como a sinalização consegue entregar visibilidade durante a noite. Temos um esquema aqui, pessoal, para mostrar o que acontece com uma placa pintada ou um refletivo de baixa qualidade. Se vocês notarem, eu acho que está muito claro aqui, mas no slide existe uma penumbra, vamos dizer, de luminosidade que está sendo refletida pela placa, né? Sai a luz do farol do veículo, incide na placa e essa reflexão se espalha em todas as direções. Resultado, nem o motorista do veículo maior, nem o motorista do veículo menor enxergam o sinal. Quando nós temos um sinal de baixo desempenho, refletivo, mas de baixo desempenho, a situação é essa. O cone de luz volta em uma posição na qual o motorista do veículo menor enxerga o sinal, mas o do veículo maior não. E o que nós precisamos para mantermos o padrão de segurança viária e para atendermos a legislação é isso daqui. É um cone de luz intenso que seja suficiente para englobar os olhos do motorista do veículo menor e do veículo maior. Essa é a situação que nós queremos e essa é a situação que vai ajudar nós batermos metas do plano e do plano nacional. Como isso acontece, pessoal? De maneira bem rápida. No primeiro caso, em que o sinal não é visível, a luz que sai do farol incide na placa e se espalha em todas as direções. O que eu vou falar aqui fisicamente é errado, mas para vocês entenderem, é uma metáfora. Mas não há concentração de luz suficiente nos olhos quando a luz se espalha. Essa é a metáfora aí mais adequada para nós explicarmos o que está acontecendo. Diferente do que acontece aqui. Para esse sinal estar perfeitamente visível e legível, a luz volta se concentrando nos olhos do motorista. É isso que acontece, essa é a diferença entre um material que funciona no campo, para o caminhoneiro, para o motociclista, na curva, no sinal aéreo, na placa terrestre e por aí vai. Legal. E como nós conseguimos selecionar materiais adequados para essa tarefa nobre? A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, recebe demandas da sociedade e uma das demandas é uma demanda por trânsito seguro. Nós queremos sinalização visível, legível, padronizada. Nós não queremos um sinal que não funcione à noite e que possa ocasionar aí um sinistro envolvendo lesão ou morte. Uma vez que essa demanda chega para a ABNT, pessoal, há um processo de criação de norma. Existem diversos comitês dentro da ABNT. Em cada comitê existem comissões de estudo. Essas comissões de estudo estão abertas a qualquer pessoa que queira participar. Essas comissões de estudo acabam tendo profissionais aí que trabalham para a administração pública, profissionais que trabalham em concessão de rodovias, né, nas concessionárias, temos especialistas, temos representantes de implantadores, representantes de fabricantes. Qualquer pessoa que participar está convidada. Depois de uma ampla discussão a respeito do que seria um padrão mínimo para um material, a norma vai para a consulta nacional, fica 30 dias disponível para qualquer cidadão dar as suas sugestões, e só assim ela volta para a comissão e é publicada como uma norma. Essa norma, a cada 5 anos mais ou menos, é revisada, para que nós tenhamos sempre
uma norma atualizada, de acordo com os padrões técnicos atuais, e esse é o resultado, diversas normas. Uma das mensagens que eu gostaria de deixar para vocês é a consulta às normas. Para a sinalização vertical, nós temos duas normas muito importantes. Uma delas é a BNT 14644, que foi revisada agora em 2021, e outra é a 14891, que foi revisada também em 2021. Uma fala dos tipos de películas disponíveis para segurança, para sinalização vertical, películas que vão aumentar a segurança lá no campo, e a outra nos fala de como utilizarmos essas películas no campo. Temos normas para cone, normas para dispositivos de contenção, normas para sinalização horizontal. Uma infinidade de normas estão ali à disposição. Porque com requisitos... Mudamos aqui o microfone. Com requisitos normatizados, com uma estrutura laboratorial adequada, com a amostragem adequada, com fiscalização, nós vamos assegurar desempenho, a durabilidade, que também é muito importante, para que não haja desperdício, de recurso, e a padronização dos sinais. Tudo isso gerando o respeito à sinalização, que vai ser visível e legível, culminando tudo isso em maior segurança viária. E para isso, pessoal, a ABSEV, Associação Brasileira de Segurança Viária, acabou de lançar a campanha Escolhas Certas Salvam Vidas. Por tudo isso que nós acabamos de apresentar aqui, nós vimos que materiais que não atendem a esses requisitos normatizados põem em risco a vida das pessoas nas rodovias. Então nós temos o apoio da Abramet, nós temos o apoio da própria ABNT, da ABTrans, da ABDR, que são nossos parceiros. Essa é uma campanha que eu convido cada um de vocês aqui a aderir também, a ter em mente que as escolhas que nós fazemos vão ter repercussão ali no campo, ali nas nossas rodovias. Então, para finalizar, pessoal, algumas diretrizes para que nós tenhamos projetos que realmente contribuam com as metas de redução de mortes e lesões no trânsito. Primeiro é a definição clara de qual material nós precisamos usar em cada uma das situações. Sempre tendo as normas da ABNT como referência. Isso é muito importante. Isso assegura tanto desempenho técnico quanto uma concorrência leal. Fiquem à vontade para consultar as associações a respeito da interpretação das normas. A gente sabe que às vezes o texto é um pouco técnico, sempre é muito técnico. Estamos à disposição, a 3M também, se vocês quiserem entrar em contato, fazer algum tipo de pergunta a respeito das normas, sempre nós vamos responder da maneira mais técnica possível. O laudo ou o relatório de ensaio que vocês recebem tem que conter todos os testes que a norma pede. É muito comum no nosso mercado a entidade pedir um ensaio de 10 e quando você ensaia 1 de 10, vem embaixo no laudo o seguinte: atendeu o requisito. Atender um requisito não significa atendimento à norma. Então, um cuidado especial que vocês precisam ter é pedir que todos os testes da norma estejam no laudo ou no relatório de ensaio que vocês têm em mãos. Exigir, logicamente, que o laboratório que faz o teste seja idôneo, seja competente. Uma prática que eu tento tornar comum no mercado é a amostragem aleatória no recebimento. Além do laudo, nós temos que ter uma verificação se o material que foi comprado é o material entregue, isso é muito importante. E por último, pessoal, tudo isso ajuda, mas nada substitui uma visita ao trecho,
num período noturno e, se possível, num veículo maior, porque o veículo maior tem ângulos de visibilidade mais críticos. E fica o meu convite aqui final, seja você também um agente transformador. Parabéns para todos os profissionais, para as profissionais que atuam aqui de maneira responsável, visando a segurança nas nossas vias, nas nossas estradas. Não é um trabalho fácil, exige bastante estudo, exige bastante comprometimento, mas eu realmente acredito que nós vamos conseguir chegar em 2030 com índices mais civilizados, com índices mais moralmente aceitáveis aí de acidentalidade no trânsito. A mensagem que fica, pessoal, é que esse material usado em sinalização está longe de ser um material cosmético, está longe de ser algo que nós utilizamos aí em propaganda, né? Uma mera identidade visual. Esses elementos são importantes para que nós tenhamos vias mais seguras, menos mortes, menos lesionados, e que o país tenha menos perdas, porque isso custa muito para os cofres públicos também. Além de toda a perda humana que nós temos, toda a dor, existem estudos, por exemplo, do IPEA, que nos dizem que em 10 anos, mais de R$1 trilhão é gasto com as consequências dos acidentes no trânsito. Então eu agradeço a atenção de vocês, espero que a palestra tenha sido interessante, que tenha agregado, que tenha instigado, e sempre que vocês precisarem, estamos à disposição para ajudar na interpretação das normas e até alguma sugestão que vocês tenham, por favor enviem para as associações, que o papel de todos é muito relevante, vocês podem contribuir também para que essa documentação esteja sempre atualizada. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Queria parabenizar o palestrante, né, infeliz pelo Michel, pela excelente palestra. E vamos abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? É só enviar pelo celular ali. Vou fazer uma pergunta direta. Sempre pode. Existe no Brasil uma quantidade pequena de empresas de sinalização. É feita essa relação direta da associação com essas empresas que são poucas, para que elas sempre utilizem materiais especificados no valor. Você pode resumir a pergunta, por favor? Eu acho que eu não entendi. A contratação de empresa de sinalização é de fato terceiro. Tanto a concessionária, quanto a política, a empresa de fora. E são poucas as empresas. Existe fiscalização direta. O papel de fiscalizar é do poder público sempre. E, dependendo do administrador da rodovia, você vai ter um órgão diferente fiscalizando. Então, nós temos, por exemplo, rodovias do DENIT, a fiscalização vem por uma contratada do DENIT. Se você tiver uma via estadual, com certeza o Estado, por exemplo, no estado de São Paulo tem a Artesp. A Artesp fiscaliza as concedidas no estado de São Paulo. Então é difícil da gente falar o Brasil como um todo. Mas geralmente a fiscalização acontece pelo poder público ou por uma agência, e o papel da BNT, das associações, não é o de fiscalizar. Ela não tem competência para isso, não tem poder para fazer isso. A BNT especificamente, ela produz normas. E essas normas, nós precisamos cada vez mais que as pessoas conheçam
e que se essas normas sejam exigidas nos contratos e que a fiscalização seja feita com base nessas normas. Mas a ABNT não tem poder para fiscalizar. Respondido? Claro. Hoje, do jeito que estão os manuais, eles não exigem a norma. Isso, dependendo do manual, vamos assim dizer. Mas está tendo um trabalho para que nós tenhamos, sim, no manual explícito a norma da ABNT que precisa ser respeitada em cada situação. Agora, vir o texto da norma na lei, geralmente não é interessante, por quê? Imagine que a lei é bem ampla, ou o manual ele é bem amplo, e as normas se revisam de tempos em tempos. O ciclo de revisão da norma é menor do que o ciclo de revisão do manual. Então é mais interessante nós termos ali uma menção à norma, e uma vez que a norma se atualize, aquilo automaticamente está atualizado. E a norma, pessoal, muita gente tem restrição, acha que a norma é muito caro. Preço médio de norma, se você comprar online, entre 30 e 70 reais, é um negócio bem acessível, não é nada muito caro. E imaginem que a ABNT é uma entidade sem fins lucrativos. A ABNT também se remunera, né, o trabalho que é feito na ABNT precisa de uma estrutura, precisa de um servidor para ter essas normas disponíveis. Então, a compra de normas ajuda nesse trabalho que a ABNT faz e não ganha para isso. Tá? Mas são preços bem acessíveis. Se vocês tiverem muita dificuldade para ter acesso a uma norma, também sugiro que entrem em contato com as associações, com as empresas. A 3M, por exemplo, ela compra várias normas e distribui para os parceiros. Mais alguma pergunta? Oi. Sim, nós temos mais duas perguntas. O material das chapas influencia na eficiência da película? E a outra pergunta, quais os tipos de películas utilizadas atualmente na sinalização? Perfeito. Primeira pergunta. A chapa influencia na durabilidade? Com certeza. Imagine que a chapa se oxida. Você acaba perdendo um sinal, né? A película pode ser de altíssima qualidade. Se o substrato não atender à durabilidade da película, você pode perder o sinal antes do tempo. Então, sim, justamente por isso que existem normas também para substrato. E segunda pergunta, com relação aos tipos de película. No Brasil, as três mais comuns são a tipo 1, a mais básica de todas, a tipo 3, a intermediária, e a tipo 10, a de alto desempenho. A ABNT 14891 acabou de ser atualizada e nós seguimos na ABNT o que o próprio DENIT já está seguindo, que é a não utilização de película 1 em rodovias. As rodovias geralmente têm uma velocidade mais alta, velocidade máxima permitida aí acima de 80, com muito tráfego de veículos pesados, com uma angularidade sempre crítica, e é justamente por isso que o padrão mínimo do Brasil hoje é película tipo 3, uma película intermediária. Por quê? Porque senão o cone de luz não é suficiente para que o caminhoneiro enxergue a sinalização. Película tipo 1, muitas vezes na rodovia, é invisível para o caminhoneiro. Então a película tipo 1 hoje tem o seu lugar dentro de vias urbanas, mas não em rodovia. Mais algum comentário, pergunta? Sim, nós temos mais uma pergunta. Por favor. Como está o fornecimento do elemento cerâmico para a sinalização horizontal? Eu vou responder essa, depois eu te passo a palavra e te respondo também, tá ok? Pessoal, o que é elemento cerâmico? Excelente pergunta. Elemento cerâmico é um tipo de esfera de vidro que provê visibilidade quando chove.
A ABNT está trabalhando em uma norma para esse tipo de componente e esse elemento é muito importante quando nós temos um trecho com um alto índice pluviométrico, quando nós temos sempre a pista molhada. Tá? Essa é uma tecnologia que está chegando ao Brasil, existe e faz bastante diferença na segurança de trechos que tem essa questão da chuva. Ok? Por favor. Essa é uma pergunta bem complicada. O orvalho, não, perfeita. Orvalho, pessoal, é um efeito físico. O que acontece no fim das contas é que você tem um poste que armazena calor e você tem a placa que armazena calor. Estudando lá atrás a física, vocês vão ver que esse calor é dissipado ao longo da noite, vamos assim dizer, de maneiras diferentes, né? Uma taxa maior ou uma taxa menor. E o que é o orvalho? Nada mais é do que a condensação da umidade que está no ar, vamos assim dizer, em cima ali da placa. Eu não conheço soluções para isso. A 3M lançou uma vez um produto que a gente chamou de anti-orvalho, mas era um produto que você precisava aplicar, não era uma película. Tá? Nós lançamos, mas infelizmente o mercado não comprou. Né? Todo mundo reclama do orvalho, muitas vezes, quando a gente lançou uma solução, não teve adesão, vamos assim dizer. A única solução que eu conheço é essa, mas que não está mais em linha, porque não vendeu, ninguém comprou. É um problema mesmo. É um problema mesmo. É um problema. Já houve, há 5 anos, se você tivesse me perguntado, eu falaria, temos um produto em linha para resolver isso. Hoje nós não temos mais. Mas o caminho é a aplicação de algum produto hidrofílico, hidrofóbico, que não deixa a condensação acontecer ali. Tá? Existem outras soluções, por exemplo, você tem um aquecimento ali na placa, mas nada que seja muito prático. Michel, parabéns pela apresentação. Ficou um ano uma posição e quando eu cheguei, a primeira pergunta que eu fiz foi o que tinha um juízo para dar uma presente. E nós temos empresas pequenas que trabalham para a gente, muitas vezes dizem que tem faturamento mínimo. Isso procede essa informação? Você pode falar disso? Bom, eu não sou da área comercial, eu sou da área técnica. Tá? Eu não sei se é faturamento mínimo, mas a 3M, para você se cadastrar como um cliente, ela tem alguns requisitos. Você tem que passar por um Integrity Assessment, né, uma documentação, para ver se a empresa é íntegra. Existem alguns requisitos. Eu não sei detalhes desse processo comercial. Tá? Mas eu falaria que se vocês estiverem precisando, eu vou dar o contato aí de um vendedor da região, vocês entram em contato com ele, mas a priori nós não temos restrição para esse tipo de coisa. Tá? Nós temos mais uma pergunta aqui. Por favor. Quanto % representa a película na construção de um sinal? Visto que a película faz o papel principal no retorno da luz ao motorista. E a porcentagem do custo de fabricação desse sinal. Eu entendi a pergunta. Eu não vou dar um número fechado aqui para vocês, porque, logicamente, num pórtico, a composição de custo é uma, num braço é outra, numa placa terrestre é outra. Tá? Mas o que eu vou falar para vocês é que o único elemento tecnológico que vai prover visibilidade, que vai prover segurança, que vai conversar com o usuário é a película retrorefletiva. O resto está ali para segurar a película. E se vocês olharem a composição de custo, existe muito custo fixo que tanto faz a película que você vai
aplicar ali, que ele é fixo, como o próprio nome diz. Que custo é esse? Custo do poste, custo da fundação, custo do substrato, custo da logística, custo da mão de obra de instalação, mão de obra de confecção do sinal. Tudo isso é fixo, não importa a qualidade da película. A película, ela representa uma fração do custo total da placa, sendo que sempre essa fração, que não é a maior, é o que vai prover segurança. É o que vai, muitas vezes, estender a durabilidade. Película tipo 10, pessoal, pela norma, dura 12 anos. Então, a gente tem que pensar também na diluição desses custos e, muitas vezes, a economia que a gente faz em película não se justifica, porque isso representa apenas uma pequena fração no custo total do sinal instalado. Nós temos mais uma pergunta aqui. Na verdade, é um pedido para falar um pouco sobre a película tipo 4 e o sinal impresso. Pessoal, película tipo 4 é o preto legenda. Tá? É a única película não refletiva. Por quê? A sensação de preto no nosso olho, nos nossos olhos, é justamente a não reflexão da luz. Então, a película tipo 4 é preto legenda. E quando nós falamos de sinal impresso, podemos falar de serigrafia, que é um processo mais antigo, mais conhecido, ou impressão digital. Há muita dúvida a respeito da impressão digital, por quê? Não existe pigmento hoje que suporte as intempéries, o sol, a chuva, a radiação, o calor, com as durabilidades necessárias para a sinalização. Tá? Não existe. O que acontece, podemos usar impressão digital? Podemos, devemos, porém com uma película de proteção adequada. Com a película de proteção transparente adequada para proteger o pigmento, vocês conseguem sim a durabilidade que a norma exige. Uma atualização importante da BNT 14644, que fala de películas, é justamente colocar sinais impressos no escopo dessa norma. Então, hoje, um vermelho impresso em uma película branca tem que ser avaliado também. A durabilidade do vermelho tem que ser avaliada. Tá? Isso é uma atualização importante da norma também. Hoje a norma fala de películas e de sinais impressos. Temos mais perguntas? Não temos mais perguntas. Não? Parabéns pela apresentação e obrigada por tirar as nossas dúvidas. Obrigado, pessoal. Eu vou passar a palavra aqui ao presidente da mesa. Bem, palestra excelente. Para mim foi de grande valia, porque eu estou na Comissão de Segurança de Trânsito lá na cidade do Rio de Janeiro, que tem como meta diminuir em 20%, né, a quantidade de mortes no trânsito até 2026. E uma das ações da Secretaria de Trânsito é exatamente isso, melhorar toda a sinalização da cidade com esse objetivo, né? São várias ações. Então, assim, foi de grande valia. Parabéns. Então, está encerrada, então,